Olá, bem-vindo ao Lendas de Nutrição de Plantas, um programa de entrevistas com especialistas em fertilidade. Hoje eu vou bater um papo com o Ibanor Anguinoni. Ele é doutor em agronomia e ciência do solo. Primeiro eu queria agradecer a presença do senhor aqui, dizer que é um prazer ouvir tudo o que o senhor tem para nos dizer sobre esse assunto. Bom, de fato, eu diria assim que o prazer é todo meu e eu me sinto muito feliz, e lisonjeado em ter sido, indicado, para compor essa ilustre, lista de nomes, nessa especialidade, de fertilização que tem feito e tem prestado um grande serviço à agricultura brasileira. O senhor tem uma história que começa lá na década de 60. O que era a agronomia e a agricultura do Brasil naquela década? Bom, naquela época, praticamente não existia pesquisa no Brasil. E as informações que a gente tinha dos nossos professores eram baseadas em livros do exterior. E até me vem à mente um fato muito interessante. Quando eu estava cursando o segundo ano de agronomia, numa disciplina chamada edafologia, que trata-se da formação do solo, características, a classificação, a gênese. Aí o nosso professor, da instituição, falava dos solos dos Estados Unidos, da União Soviética, e baseado em livros que ele conseguia, dos poucos professores que conseguiam ir no exterior, porque não existia literatura, a gente estudava em apostilas. Bom, mas nesse caso, isso foi em 1967, de repente surge um professor convidado, um americano. E esse americano começa a falar dos solos do Rio Grande do Sul. Isso nos causou, assim, muita estranheza. E aí a gente foi se informar, como assim? Um professor americano falando dos solos do Rio Grande do Sul e o professor brasileiro falando dos solos americanos. E o que esse americano tinha para falar do solo? Bom, aí é que a gente começou a entender algo de muito importante que estava sendo ocorrendo naquela ocasião, que veio a trazer a grande transformação da agricultura brasileira, chegando aos níveis de hoje da grande importância do agronegócio. Na verdade, esse professor americano, ele era um dos professores que vieram dentro de uma equipe, através de convênios, aquele convênio do Ministério da Agricultura com a USAID, e que esse convênio, na verdade, ele foi iniciado e foi firmado em 1962, 63 e iniciado em 65. E aí eles vieram instituir no Brasil a pós-graduação. E a pós-graduação dentro das ciências agrárias foi uma das primeiras que se associou a esse programa. E dentro do programa, então, eles vieram formar pessoal para pesquisa, organizar a pesquisa no Brasil, assim como todo o processo de transferência de tecnologia ao meio produtor. Então, a partir da década de 60, na verdade, foi um marco e que nós podemos dividir a agricultura no Brasil em dois períodos, um período que vai desde os primórdios até 1960, e o segundo período de 1960, quando exatamente a partir desses convênios e também de um convênio do Ministério da Agricultura com a Universidade da Carolina do Norte, e que se institui então um programa mais visado na área de agricultura e mais especificamente na área de fertilidade do solo e adubação. Que é a primeira parte da carreira do senhor. Exatamente, foi então na década de 60, quando estavam ocorrendo todas essas transformações, eu estava cursando agronomia. Eu iniciei meu curso de agronomia em 1966 até 1969. Então, como digo, a década de 60 foi a década de ouro da agricultura brasileira. E dentro dessas questões, desses acontecimentos que eu comentei, que foi a instituição da pós-graduação, a formação do pessoal, o início da pesquisa, a organização da pesquisa, foi exatamente que se percebeu que o grande fator limitante para o desenvolvimento da agricultura brasileira era a fertilidade do solo. Agora, o senhor teve, a partir de tudo isso, essa revolução que estava acontecendo, o senhor teve a chance, inclusive, de fazer doutorado nos Estados Unidos.
E aí voltou para o Brasil, sempre ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas antes, eu queria que o senhor contasse a experiência de família do senhor, que é uma experiência vivida por muitos gaúchos, né? Que é aquela coisa do gaúcho que saiu do Sul e foi explorando o resto do Brasil. Bom, a minha origem é de famílias, né, de imigrantes italianos, e que se aportaram ali na região de Bento Gonçalves, Caxias, Antônio Prado, onde vieram os três primeiras colônias, vamos dizer, onde formaram as três primeiras colônias, e mais tarde veio a quarta colônia, que foi mais no centro do estado, na região de Santa Maria. Então, o que ocorreu? Os imigrantes, né, chegavam desbravando a mata nessa região, e aí já em seguida tiveram que migrar procurando outras terras, porque a área era pequena para a produção do alimento, mesmo que fosse de subsistência, né, das famílias, né? E aí começaram a cultivar principalmente a zona de mata, que os solos são mais férteis. Então, as colonizações, as famílias se localizavam em terra de mata. Mas a fertilidade do solo foi se esgotando, porque é só um processo extrativista, e quando chegou na década de 60, não produzia mais nada. O senhor acha que é daí que vem essa perspectiva e essa percepção que o senhor teve de fertilidade de solo? Quer dizer, o senhor viu as famílias todas tendo que migrar porque o solo já não ia aguentando aquela produção. Veja bem, isso ocorreu exatamente no período que eu estava cursando agronomia em Porto Alegre. Mas, paralelamente a isso, então, dentro desse programa da instalação da pós-graduação e desenvolvimento de pesquisa, então, houve o início do curso de pós-graduação, então, na Faculdade de Agronomia da URGS, em Porto Alegre. Então, num primeiro momento, então, se organizou, através do centro acadêmico, eventos em que cada professor desses que vieram vinham explicar a gente o que eles estavam fazendo. Bom, aí quando eu fui evoluindo no curso, como estagiário, então eu participei desse processo, porque, como eu falei, havia a formação de recursos humanos, havia os programas de pesquisa em funcionamento. E esse pessoal que veio de fora, eles reuniram todos os pesquisadores das instituições locais, formando as pessoas e fazendo a transferência de tecnologia. E aí, dentro desse aspecto também, então surgiu aquele programa de melhoramento da fertilidade do solo, que foi idealizado dos professores americanos com a comunidade do Rio Grande do Sul, e surgiu então um projeto chamado Programa de Melhoramento da Fertilidade do Solo. E que isso foi, então, com a comunidade local. Num primeiro momento foi na cidade do município de Birubá, que na ocasião era eleito o município modelo no Brasil. Mas lá a coisa não funcionou muito bem, porque a comunidade e tal não se motivou muito. Dali passou para um outro município, o município de Santa Rosa, que esse então é o berço desse programa, e que a comunidade se envolveu. E aí, o que seria a Operação Tatuí? Porque o nome era um programa em que se fazia análise do solo em todo o município, junto com a ASCAR, na época, que é a Assistência Rural, e essas amostras eram levadas ao Laboratório Central de Porto Alegre. E aí, com o resultado da pesquisa, se conseguia produzir lá 10 toneladas de milho, 3 de soja. Aquilo era, na década de 60, aquilo era uma coisa inédita. Só que havia necessidade de muito investimento. Bom, aí o que aconteceu? A comunidade se movimentou, e um senhor que era o dono do frigorífico lá de Santa Rosa, e ele tinha relações políticas, e ele foi a Brasília com algumas lideranças e com o coordenador americano, e foram diretamente falar com o presidente do Banco do Brasil, que na ocasião era o Nestor Yost, que era um gaúcho. E aí explicaram esse projeto, e o presidente do Banco do Brasil abriu uma linha de financiamento para investimento. Rural. Investimento rural, para aplicar em corretivos da acidez, em adubos, né, com juros baixos, prazo médio, mais de 4 anos, e um período de carência. Então, houve a facilidade das pessoas que elas eram descapitalizadas, não conseguiam produzir nada. Então, era uma maneira de que, com o financiamento, né,
dessa forma, eles conseguiram então adquirir e começou esse programa de correção, de melhoramento da fertilidade, e os resultados foram evidentes, e isso se propagou para o estado inteiro e depois foi para Santa Catarina. Bem, aí vem a minha história. Eu, quando então me formei, então exatamente, esse projeto, esse convênio durou de 65 a 70, e 70 os americanos foram embora, e também os professores que eles formaram no mestrado foram para os Estados Unidos fazer o doutorado. Aí eles precisaram repor. Aí, quando eu estava me formando, eu fui contratado para ser o chefe do laboratório de análise de solo. Eu não tive, na minha formação, nada sobre análise de solo, recomendação de adubação, e virei chefe do laboratório, e que naquele ano nós fizemos análise de 44 mil amostras de solo, de produtores. Então, então eu vivenciei todo esse processo, que foi exatamente transformar um solo que não se produzia mais nada, num solo fértil, e isso propiciou então todo essa perspectiva de você ter produtividade elevada. Lógico que dentro daquele sistema que ocorria, que foi trazido pelos americanos, que era aquele sistema convencional de preparo e cultivo do solo, que envolve mobilização intensa e a monocultura. Então aí é que vem essa parte então, que foi o início. E veja bem, todo esse processo aqui dessa tecnologia, mas o pessoal vindo do Rio Grande do Sul, subindo, levando primeiro a cultura, que vieram da Europa, vieram de uma forma que lá eles não subsistiam, muita gente passando fome, não tinha alimento, então houve a possibilidade de migrar para o Brasil, encontrar todo esse ambiente inóspito e sobreviver, né, vencer aqui. Daqui subiram para o Planalto e da década de 70 subiram o Brasil acima. Então a nossa agricultura primeiro sofria a influência da Europa, depois dos Estados Unidos, né? E a partir de quando que a gente começa a ter técnicas brasileiras mesmo? Por exemplo, plantio direto é uma técnica bem brasileira? Não, ela não é uma técnica brasileira. Mas ela é uma técnica que já se usava em outros países no mundo. Então, quando se trouxe esse sistema de cultivo que mobiliza o solo, que basicamente é para aquecer o solo, acabar com isso, né, pela lavração, essa é uma agricultura tanto da Europa como dos Estados Unidos. Então, ela, quando veio para o Brasil, principalmente na década de 60, e quando aplicada nos solos, veja bem, solos pobres, baixa matéria orgânica e muita mobilização, começou então a haver uma decomposição muito rápida daquela matéria orgânica e já os nutrientes foram se acabando. E o pior que isso, a mobilização desse solo, todo ano, e 2 vezes por ano, porque é inverno e verão, começou a degradar e veio o problema muito grave, foi o problema da erosão. Em que você via simplesmente o solo indo embora com os adubos e com tudo que você aplicava nele. Então, começou a haver um grande problema, que a gente viu, os rios eram vermelhos, porque os nossos solos são ácidos, tem muito óxido de ferro, a cor vermelha é daí. Então, você chegou ao ponto que nós tínhamos que mudar essa situação. E esse movimento da mudança desse sistema, primeiro de monocultura, muito preparo, perda de insumos, não dava mais sobrevivência, ele não tinha mais sustentabilidade. Então, a ideia é exatamente passar para o manejo mais conservacionista, mas esse manejo conservacionista também veio da Inglaterra, que foi onde surgiu, dos Estados Unidos, então, e ele surgiu principalmente no Paraná, que a situação estava muito complicada. Eram produtores e técnicos do Paraná que foram, né, no exterior para aprender esse sistema. A partir então da década de 70, esse movimento começou paralelamente, ao mesmo tempo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Esse é o berço no Brasil do sistema plantio direto. Mas o que é o sistema plantio direto? É um sistema que você não mobiliza solo, exatamente para não degradar e diminuir a erosão. Você tem que manter sempre o solo coberto para evitar o efeito da chuva, né, que causa a erosão, né? E você ter, junto com ele, rotação de culturas, então tu bota mais de uma e ainda plantas de cobertura. Qual é a vantagem disso? No momento que você tem rotação de culturas, mais de uma cultura no mesmo, você tem mais de uma entrada, então tem menos risco de insucesso.
E uma outra questão importante, quando você rotaciona culturas de espécies diferentes, elas têm suscetibilidades diferentes. Por exemplo, uma praga ou uma doença que ataca uma cultura não ataca na outra. Se você só coloca a mesma cultura, o inóculo vai ficando. Quando que a rotação de cultura realmente se estabeleceu aqui no Brasil? É um processo, né? Ela começou ainda na década de 60, ela começou no Sul, e depois, na década de 80, que ela explodiu. Ela explodiu de uma forma exponencial. E o senhor acha que ela é fundamental? Não, em países como o Brasil, mas principalmente tratando de grandes culturas, ela é fundamental. Ela é fundamental porque você, tendo mais de uma cultura e rotacionando, o rotacionar não é essa depois dessa, ela tem que rotacionar no tempo e no espaço. Então, dentro da propriedade, aqui eu tenho uma cultura, lá eu tenho outra. No outro ano ela gira. Então, eu tenho a rotação no espaço e no tempo. Então, esse tipo de coisa, você começa a diminuir a propagação de inóculos, você diminui ataque de doença, você diminui a incidência de pragas, de invasoras. Então, o sistema em si começa a se autocontrolar. Mas, além de ter a rotação de cultura, tem que ter uma planta de cobertura, que essa planta de cobertura ela tem duas funções. Uma de buscar nutrientes lá embaixo e ciclar, e também aumentar o resíduo. Aumentar o resíduo é no sentido de manter ou aumentar a matéria orgânica. E o que acontece? Com o passar do tempo, porque isso é um processo que a gente achava que 3, 4 anos já chegava na sua consolidação, não, um processo lento. De quantos que pode anos? demorar 10 anos. 10 anos. Mas tudo depende da intensidade do processo, das culturas que você coloca. 10 ou mais anos. E o importante é que quando você entra com esse tipo de coisa, no solo, o solo vai começar a modificar, porque no momento que você começa a acrescentar resíduo, começar a botar matéria orgânica, na verdade, você está colocando matéria e energia no solo. E no momento que você bota matéria e energia, o solo é um grande reator químico, e quando a gente fala na fertilidade tradicional, só olha o aspecto químico. A química do solo que é a base da fertilidade, que é a base da nutrição. Quando nós entramos num sistema desse, que é um sistema mais complexo, com mais adição de resíduos e com a rotação, espécies diferentes e aumentando, o solo começa a funcionar diferente. Então, por ação da biologia. Então aquela ideia de que tem que deixar a terra descansar um pouquinho, essa ideia é furada. Não, porque o descansar exatamente é para ela. Então você tem a vegetação natural, isso acontecia, ela vai crescendo e com o tempo vira arbusto. A ideia é exatamente você, né, produzir resíduo, incorporar o resíduo, esse resíduo decompõe e libera nutrientes. Isso que é o descanso da terra. O descanso. Uhum. Isso aquele momento a terra fica improdutiva. Uhum. Então, num sistema como esse, você não só melhora a parte da nutrição, você melhora a parte do solo como suporte, né? Mas também como fornecedor de oxigênio e água, porque retém mais água. Sim. O solo melhora como capacidade produtiva. Então, o conceito de fertilidade ele tem que sair de um conceito muito restrito para sair de um conceito mais amplo. Quer dizer, a fertilidade do solo não é só suprir nutrientes, é qual é a capacidade produtiva do solo. Então, é um conceito mais amplo. Então, essa visão, a gente pode explicar, e como eu estava explicando, do ponto do funcionamento, assim, simplesmente, dos fatores que são importantes para o crescimento da planta. A planta tem 4 fatores importantes. Ela tem que ter um meio de sustentação, a física do solo, ela tem que se sustentar, o solo tem que fornecer nutrientes, tem que fornecer água e tem que fornecer oxigênio. Então, quando eu olho a fertilidade do solo como capacidade, eu olho isso tudo. Mas não só isso, no momento que o solo vai recebendo resíduo, na verdade ele está recebendo matéria e energia. E isso afeta todo o funcionamento biológico do solo. E a atividade biológica ele melhora uma série de coisas da estrutura do solo. Mas não só isso. O solo passa a funcionar de uma forma diferente que ele se torna mais resiliente. E dentro desse processo começam a aparecer no solo
propriedades novas que não existiam, só as tais propriedades emergentes. E o solo vai melhorando cada vez mais. Que propriedades novas podem aparecer nesse Ó, sentido? a gente tem várias coisas. Por exemplo, se você parte de um solo mineral, quando em função de sua atividade, ele começa a formar agregação. A agregação não existia e passa a existir. E a importância da agregação é a seguinte: dentro do agregado retém água da microporosidade e entre os agregados retém oxigênio e circula oxigênio. Olha. Isso não existia. Mas dentro desse conceito de propriedades emergentes, são propriedades novas, a gente está, mesmo que a fertilidade em si não é uma propriedade nova, mas se eu passo de uma propriedade da fertilidade do solo, do seu conceito químico mineralista para um conceito de capacidade produtiva, então a fertilidade passa a ter um novo conceito. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos, para quem é da área, por exemplo, o pH do solo tem que estar 5,5, para leguminosas, a saturação de alumínio tem que ser menos de 10%. E aí, fósforo, bom, nós temos nos nossos trabalhos pH de 4,4, saturação de alumínio 40, e está produzindo 4 toneladas de soja. Isso é inconcebível no conceito químico mineralista. Agora, quando você pega, então, o manejo conservacionista, que você coloca no solo, rotação de culturas, não mobiliza para não decompor, bota plantas de cobertura para você incorporar mais resíduo, mais matéria e energia, esse solo fica cada vez melhor. Professor, eu queria dar uma adiantada aqui, que o senhor está agora envolvido numa coisa também que é muito moderna, que é muito focada no futuro, que é a questão da integração lavoura-pecuária-floresta. Esse sistema é um sistema, inclusive, recomendado pela FAO, né? Que é o braço da agricultura da ONU. Por que é importante colocar o animal nesse sistema? Bom, a FAO está pregoando como a agricultura do futuro exatamente a agricultura que envolve a integração lavoura-pecuária e floresta. Mas, de fato, a gente utiliza uma outra sigla, a gente utiliza a sigla SIPA, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, que é o sistema que abrange qualquer combinação que envolva planta, culturas, animal, floresta e outras espécies. Então, os sistemas integrados de produção agropecuária é qualquer combinação, então ele é mais abrangente. Ele tem sido mais usado no meio científico, enquanto a integração lavoura-pecuária é mais no dia a dia, no coloquial. A questão da integração lavoura-pecuária e floresta, na verdade, você introduz o animal no sistema. Bom, no Brasil, vamos supor, o que a gente vem trabalhando é a introdução do animal nos sistemas, mas nesses sistemas que já tem diversidade, e o animal, na verdade, o grande foco do animal, quer dizer, eu entro, por exemplo, num sistema que eu posso estar produzindo trigo, soja, milho, né? E eu introduzo o pasto. O pasto entra como se fosse aquela planta de cobertura. Eu introduzindo o animal dentro do sistema, o animal vai fazer o que o pasto faria, mas o animal vai ter lucro. Então, o que faz o animal? O animal é um reciclador. Quer dizer, ele retorna. Então, tudo o que ele ingere, a grande parte que ele ingere retorna na forma de esterco e principalmente de urina. 70% do nitrogênio e potássio, ele sai do animal e volta para o solo. E é tão interessante isso que, às vezes, por exemplo, esse elemento, tipo nitrogênio e potássio, está no solo, vai para o pasto, vai para o animal, ele urina, ele volta no solo e vai circulando. Então, a grande questão, então, a revolução que está acontecendo, no momento que você vem nesse sistema, e aí passando em fertilidade, vem nesses sistemas do preparo convencional para o sistema plantio direto, com rotação de cultura, plantio de cobertura, isso vai para a integração lavoura-pecuária, você aumenta a diversidade, a fertilidade, não há perda, porque você não pode ter solo descoberto. Senão o nutriente vai embora. Tem que estar sempre uma planta absorvendo. O solo nunca pode estar nu. E aí, com isso, você vai aumentando a fertilidade do solo até os níveis adequados. No momento que está no nível adequado,
a gente até vai prescindir de análise de solo, porque eu já estou lá em cima, eu vou adubar. O que a gente já está fazendo no nosso sistema? Nós não adubamos mais a cultura, nós adubamos a pastagem. Por quê? Eu adubo a pastagem, vai produzir mais pasto, vai produzir mais carne, mais leite, o animal não leva nada, eu não adubo a cultura seguinte. Adubo uma vez por ano. E uma outra questão, quando eu falei da gente ter... Porque só você ter uma ideia, a eficiência do uso de nitrogênio nesses sistemas, principalmente de culturas, na média do mundo é 47%. Significa que de todo o nitrogênio aplicado, só 47% é utilizado. Uhum. Significa que onde é que vão os outros 52%? Se você não mantém no sistema, vai embora. O potássio é a mesma coisa. Então tem que ter uma forma de fixar aquilo então, ali. por exemplo, mesmo aqui no Cerrado, o que acontece? Quando você colhe a soja, já tem que estar a braquiária desse tamanho. Porque quando você colhe a soja, cai as folhas, decompõe, libera o nutriente, se você não tem nada absorvendo, vai embora. Agora, a gente sabe já desse sistema de integração usando a pecuária, usando boi, né, gado de corte. Pode ser usado com outro tipo de animal também? Nós mesmos... Essas combinações esquisitas? Sim. O que ocorre, vamos dizer assim, depende da região que você está no país. Nós temos mais experiência do Sul. No Sul, a gente tem basicamente dois sistemas. Porque nós temos um período de outono e inverno, então temos que ter passagem de outono e inverno, e lá tem, por excelência, o gado, né? Então, a integração lavoura-pecuária mais importante é a de bovinos. Bovinos com soja, por exemplo, que nós temos 4 milhões de hectares. Mas também podemos ter integração de bovinos com arroz. E nós podemos ter também integração de ovinos, cabras. Lá no sul tem muito ovino, também tem esse sistema. A questão da integração lavoura-pecuária, existem projetos, mas ainda não está muito difundido. O ano passado a gente teve um congresso brasileiro de integração lavoura-pecuária, ou de sistemas integrados, e ali veio o pessoal, por exemplo, lá do Nordeste. Então veio uma empresária, não era nem técnica nem nada, a apresentar o caso dela. Então ela tinha integração de ovelha, com uva, né, com produção de parreira, e ovelha então tinha pastagem, né, e aí tinha os pés as videiras e também manga. Então tem a ovelha no meio das mangas. Mas no meio mesmo? E a questão interessante era o seguinte... Professor, no meio no mesmo? No meio. Então, veja bem, como lá tem irrigação do polígono irrigado, então, como é que é a irrigação? Você colocando por baixo, ela vem gotejando, né? No pé né? E na passagem. Então, mas existe N combinações. Nós podemos ter, por exemplo, arroz irrigado, com lâmina d'água, integração com peixe, com marreco. E tem N combinações. Tudo que você pode imaginar existe, para pequena propriedade, para grande propriedade. Mas há um benefício mútuo. Então, a presença do animal é bem-vinda. Então, um dos nossos projetos, né, que a gente colocou no Planalto, no Planalto tem mais de 4 milhões de hectares com soja. E tem menos de 1 milhão de hectares com culturas de inverno, porque a soja no verão, no inverno tem trigo, aveia, tem cevada, e isso é pouco, não dá 1 milhão. E tinha, um tempo atrás, mais de 1,5 milhão de hectares com passagem, só com o plano de cobertura. E o que acontece? Lá é o granjeiro, né, que é o cara que trabalha com plantas, com culturas. Ele não quer saber de gado, porque ele não tem a cultura nem nada. Mas, então, a gente estabeleceu um sistema de integração lá para mostrar que o gado bem manejado não atrapalha. Então, qual é a questão? Então, nós fizemos um trabalho, o experimento tem 22 hectares, então o trabalho não é mais canteirinho. Tem que ser em propriedade, porque a universidade não consegue manter isso, e mesmo então tu tem que fazer dentro de propriedade. Então se estabeleceu assim, bom, nós vamos estabelecer com níveis, intensidades de pastejo, manter o pasto a 10 centímetros, então botar muito gado. A gente queria que o gado compactasse. 20, 30, 40 e 100, né? Qual é a lógica? Eu queria saber qual é o ponto de manejo da pastagem, a altura de manejo da pastagem, que não compactasse, e que também desse quantidade suficiente de resíduo
para manter a matéria orgânica ou elevar a matéria orgânica. Porque se eu boto pouco gado, produzo pouca carne e deixa mais resíduo. Se eu boto muito gado, eu ganho mais na carne, mas eu compacto o solo, por exemplo, e não tenho resíduo para manter a matéria orgânica. Vocês já chegaram a Nós já chegamos, porque o ideal e com uma série de vantagens para aquela que nós usamos uma mistura de aveia mais azevém, aveia forrageira do inverno, é 20 centímetros. Então tu tem que tirar o gado e sempre manter a 20 centímetros. E tem uma coisa tão interessante nisso, porque não é interessante que o gado coma a parte de baixo, porque a parte boa está em cima. Se tu faz ele comer a parte de baixo, a rebrota é mais difícil, o solo fica exposto e a qualidade da passagem é ruim. E ele não gosta, na verdade. Não gosta. Ele Então o gado tem que passar assim, ó. Que é a melhor parte. Ele então, só come a parte de baixo se não tiver opção. Mas como é que tu controla isso? Pelo número de animais por área. Sim. Aí tu controla pelo número de animais por área, e aí o gado vai ter uma nutrição melhor, vai ter um acabamento melhor, né? Vai comer mais e vai produzir mais carne. Professor, o senhor é gaúcho e está no sangue do gaúcho, como o senhor mesmo falou, essa questão de explorar, abrir novas fronteiras. O senhor acredita que hoje o Brasil precisa abrir mais fronteira agrícola? Eu acho que nós temos, o Brasil, no mundo, e esse que é o grande problema, é o país que tem a maior fronteira agrícola a se expandir sem entrar na Amazônia. Você acha que precisa? Não, ele até pode, mas não vai mexer na Amazônia. Agora, eu acho que a Amazônia também tem que ser explorada, mas de forma sustentável. Seria tipo assim, uma agrofloresta, para inclusive permitir que as populações que lá residem evoluam, tenham uma qualidade de vida melhor, né? Evoluam como pessoas, tenham mais conforto. E a questão de forma sustentável, a gente tem que sair dessa agricultura produtivista para ser uma agricultura mais de processos, que tu depende menos do insumo. Talvez não precise tão alta produtividade. Tu pode ter uma boa produtividade com menos investimento e com mais lucro. Mas o que a história e a degradação estão nos dizendo? Que a agricultura tem que se aproximar mais dos sistemas naturais. Esse é o futuro da agricultura. A sustentabilidade da agricultura é ela se aproximar mais do sistema. O que são sistemas naturais? São sistemas mais complexos. E a complexidade é que te dá a resiliência. E como é que eu aumento a minha complexidade? É colocar matéria e energia no solo. É colocar resíduo. Então eu vou fazer uma provocação para o senhor. Fertilizante faz mal para o meio ambiente e para as pessoas? Não, fertilizante não é agrotóxico. O fertilizante, mesmo o fertilizante de origem industrializada, desde que você use racionalmente, não faz mal. Então a gente tem que usar ele de forma mais eficiente. E de preferência, não perder para o ambiente. Então o fertilizante ele é problema quando ele é mal usado de forma muito intensiva. E que você não retém. Porque se você começa a reter o fertilizante e aumentar a eficiência, ele não vai embora. Mas você nunca vai poder deixar de usar o fertilizante. Principalmente porque aquilo que sai no que nós consumimos, saiu. E ele tem que ser reposto, senão ele vai cair. Ele vai diminuir e vai chegar no seu limite. Mas para isso, então, tem que ter um solo preparado. Tem que construir o solo. A gente não fala mais em solo, fala no sistema solo. No sistema solo. Porque o sistema solo é de uma complexidade muito grande. Tá bom, professor Ibanor, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Bom. Foi um prazer. É muita história para pouco tempo, é uma pena, mas foi muito esclarecedor tudo que o senhor falou aqui. Bom, eu, de fato, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e também me sinto honrado, né, em ter sido assim, um dos indicados, né, para fazer parte desse grupo. O senhor foi indicado porque o senhor é uma das lendas de nutrição de plantas. Obrigada.